Olá, meus irmãos e amigos, tudo jóia? Espero que sim. Sou o Matheus, estou aqui para gravar mais um vídeo, uma reflexão da Palavra de Deus. Continuamos no Evangelho de Mateus, prosseguimos refletindo capítulo por capítulo. Não se esqueça sempre de se inscrever no nosso canal, de curtir os vídeos e compartilhar, nos ajudando com o anúncio da mensagem da Palavra de Deus. Vamos para o nosso texto de hoje. Nós continuamos no Sermão do Monte, Ele inicia no capítulo 5 e vai até o 7. Nós estamos aqui no capítulo 5 e hoje nós vamos continuar aqui. Capítulo 5 eu vou ler do 17, versículo 17 até o 20. Vamos lá. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Nós continuamos vendo, desde os primeiros capítulos de Mateus, o cumprimento da lei na vida de Jesus, E Mateus tem essa característica no que ele escreve, dessa ligação do Velho Testamento com a vida de Jesus, E aqui, mais uma vez, Jesus está afirmando que ele não veio para fazer algo diferente do que já tinha dito sobre a vida dele. Ou seja, Jesus veio para o cumprimento dessas profecias, para o cumprimento da lei de Moisés, E ele afirma isso categoricamente. Eu vim para o cumprimento. Não pensem que vou tirar nada do que está escrito. Na verdade, eu sou o próprio cumprimento da lei, A vida de Jesus é o cumprimento da lei. E com isso, ele trouxe uma ressignificação dos mandamentos, das escrituras, das leis de Moisés. Na verdade, não somente uma ressignificação para aqueles que a conheciam da forma que conheciam naquele tempo, mas na verdade para eles ele estava trazendo a verdadeira essência do que queria dizer as leis, os profetas e os mandamentos. Vemos aqui no versículo 20 que Jesus, na verdade, ele eleva o nível dos mandamentos, Ele diz assim: porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino de Deus. E nós vamos ver para frente, eu não li todos porque é um pouco mais extenso, mas ele dá 5 exemplos aqui das leis, os primordiais e basilares, e ele traz essa ressignificação, elevando esse nível de cada um desses, E 6 exemplos ele deu. Ele falou sobre ira, adultério, divórcio, julgamento, vingança e amor pelos inimigos. E desses eu vou pontuar 3, relembrando essa ressignificação que Jesus dá, os exemplos que ele nos mostra, desse entendimento que se tinha sobre o mandamento e o entendimento da essência do que isso realmente significa para ser aprovado por Deus. Então vamos lá para o versículo 21, onde ele fala sobre a ira. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. E aí no 22 ele diz: eu, porém, lhes digo, todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem chamar de tolo estará sujeito a ir para o inferno de fogo. E aqui está a ressignificação da verdadeira essência do que os profetas e Moisés escreveu na lei de Deus. Tão importante quanto não matar é você não se irar, você não desejar a morte, você não querer romper um relacionamento com a pessoa. Porque naquela época, o padrão das pessoas de religiosidade, o padrão eclesiástico, eram os mestres e os fariseus, que era quem estudava, quem tinha autoridade sobre as escrituras.
E Jesus aumenta tanto o nível que ele fala, se a sua justiça, vocês que estão ouvindo isso, não excederem muito a dos mestres e dos fariseus, que são aqueles que são autoridade nisso que nós estamos falando aqui, nunca vocês entrarão no reino de Deus. Ou seja, a essência é muito mais do que aquilo que eles faziam no externo, mas tinha a ver com o que estava no coração, no interno, nos pensamentos, no entendimento, na intenção de fazer algo. Tão importante quanto não matar era não odiar o seu irmão. Porque o que Jesus diz para nós, continuando lendo aqui, é que mesmo você não tendo matado fisicamente, quando nós odiamos, quando nós não perdoamos, quando nós não desejamos mais ter relacionamento com essa pessoa, é a mesma coisa para Deus de nós termos matado essa pessoa. Ela não existir mais na nossa vida. Rompemos com o relacionamento. Então, tão importante quanto não matar era não odiar. Esse era o desejo de Deus e essa era a aprovação de Deus diante dos relacionamentos. Segundo exemplo, versículo 27. Vocês ouviram o que foi dito? Não cometam adultério. Isso era o que Moisés falava lá em Levítico. E aí Jesus diz, eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela em seu coração. Tão importante quanto, na época, não adulterar fisicamente, né, o ato do adultério, era você simplesmente desejar, cobiçar, em outras versões diz, né? Cobiçar uma mulher. Isso, para Deus, já era a mesma coisa de adultério. Então essa ressignificação, essa essência eleva o nível, vai muito além do que simplesmente fazer algo. Mas quando nós sentimos ou desejamos para Deus, nós estamos já cometendo o mesmo pecado. Então essa ressignificação de Jesus trouxe uma quebra de paradigma sobre a religiosidade da época e a verdadeira essência do relacionamento com Deus e com as pessoas. O quanto isso trouxe uma diferença para eles sobre quem era pecador ou não. Vamos para o terceiro e último exemplo que eu vou comentar, que está lá no versículo 43. E diz assim, vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus, porque Ele faz que o sol nasça sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Mais uma vez, Jesus eleva o nível da religiosidade e diz sobre nós amarmos sobre aqueles que nos odeiam. E Ele vai muito além de simplesmente fazer a nós o que nos é confortável, o que nos é favorável, né? Amar o nosso inimigo não é algo fácil, nem algo desejável no nosso coração pecador. E a essência a ênfase, né, dessa nova essência da lei, na verdade a essência da lei, mas uma ressignificação do que eles tinham de entendimento é que a grande diferença que eles tinham sobre os fariseus e os religiosos é que como se eles fossem santos por não fazerem essas coisas, por não matarem, por não adulterarem, por não se vingarem, por não se irar. Mas aí Jesus estava falando, na verdade, todos pecam quando simplesmente sentem esse desejo. Ou seja, aqui nós estamos vendo o que está escrito lá em Romanos, depois que Paulo fala, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Essa ressignificação da lei de Deus era para demonstrar que não tinha nenhum que não tinha pecado, a não ser que depois de tudo isso entenderam que o único que não tinha pecado era Jesus Cristo. Então essa ressignificação da lei veio para nivelar no entendimento de que todos nós, por conta do pecado que está dentro de nós, nos faz pecar às vezes dentro sem nenhuma atitude de pecado. E esse é o nivelamento de que todos nós somos pecadores e carecemos da misericórdia, da graça e do perdão de Deus. E aqui nós finalizamos então o capítulo 5, né? E aí no próximo vídeo nós vamos refletir a partir do capítulo 6. Nós vemos essa ressignificação da lei de Moisés, dos profetas e do cumprimento na vida de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua misericórdia que nos alcançou. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra demonstra quem o Senhor é, quem nós somos
e como devemos viver, Deus. A Tua palavra traz para nós a verdade de quem nós somos no interior, dentro de nós, aquilo que as pessoas não podem ver, mas o Senhor sabe, das nossas intenções, dos nossos sentimentos, dos nossos desejos. Pai, nós sabemos que somos pecadores e que carecemos, Deus, da misericórdia, da graça e do perdão do Senhor. Por isso, alcance os corações. A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então faça isso em nós, porque temos um justo juiz e, Deus, temos um advogado fiel que pode nos defender, que é Cristo Jesus, para que possamos, Deus, vivenciar toda a eternidade perto de Deus. Eu oro em nome de Jesus. Deus abençoe você.